Vocês lembram daquele momento de otimismo quando a Netflix anunciou uma adaptação de grande orçamento para uma das sagas de fantasia mais amadas do nosso tempo? E acima de tudo, lembro da euforia ao saber que Henry Cavill, um fã genuíno dos livros e dos jogos, empunharia a espada de prata de Geralt de Rivia. Ele era a nossa apólice de seguro, a garantia de que o espírito da obra seria honrado. Essa esperança, como sabemos, foi se desfazendo lentamente. Assistir a primeira temporada foi um exercício de paciência. Embora amada pelo público que estava desesperado por uma fantasia épica após o desastre da temporada final de Game of Thrones, os sinais de problema já estavam ali. Uma narrativa caótica que saltava por décadas sem aviso, pontuada por ocasionais caçadas a monstros que nos lembravam do que a série poderia ter sido. Personagens foram etnicamente trocados para preencher a cartilha de diversidade. A Yennefer se transformou em uma personagem tão insuportável que fazia qualquer um querer arrancar os próprios olhos de frustração. Só que o mais grave foi relegar Geralt a um coadjuvante na sua própria história. O que parecia um descuido na primeira temporada virou política oficial na seguinte. A segunda temporada massacrou o livro O Sangue dos Elfos, e, como era da gente esperar, a audiência começou a evaporar. Mas por que isso aconteceu? O ex-roteirista e produtor Boldemire contou numa entrevista que o problema vinha de dentro da própria série, porque alguns dos roteiristas ativamente não gostavam dos livros e dos jogos. Eles chegavam a zombar do material original. A própria showrunner chegou a reclamar abertamente do compromisso de Henry com a fidelidade da história. Isso não era um projeto de paixão. Para muitos ali, era apenas um trabalho que eles desprezavam. O autor da saga confirmou essa arrogância. Eu nem vou tentar dizer o nome dele, mas o acordo que ele fez com a Netflix não deixou nenhum controle criativo. Ele mesmo disse que deu algumas ideias para a série, mas eles não ouviram e não querem ouvir. Nesse vácuo de respeito, um grupo de roteiristas que, a julgar pelo resultado, só sabe escrever para si mesmo, transformou a saga em uma fanfic feminista. Todo o foco mudou para Yennefer e para Ciri, enquanto os personagens masculinos foram reduzidos a caricaturas neuróticas e cuidadosamente controladas, uma visão distorcida do que essas escritoras imaginam ser o comportamento masculino. Nesse campo de batalha criativo, o Henry Cavill era o nosso último soldado de pé. Ele admitiu se tornar o cara mais irritante do set. Ele constantemente lembrava os outros sobre o material que eles foram pagos para adaptar. Para os produtores, ele não era um guardião da obra, ele era um cara tóxico. E quanto tempo dá para lutar contra um retardo coletivo desses? Como se para provar que a incompetência não tinha limites, a Netflix despejou 78 milhões de dólares para fazer outra série, Witcher: A Origem. Esse era o sonho, não era? Grandes empresas investindo em conteúdos que queremos ver, mas não foi o que fizeram. Eles entregaram uma das piores séries de fantasia já concebidas, com míseros 13% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, e ainda transformaram o temível Eredin, líder da caçada selvagem, em um homem gay rejeitado e ressentido. E a terceira temporada foi a pá de cal. A audiência na estreia já havia caído 15% em relação à segunda temporada, mas o dado mais brutal é que, quando chegaram ao quinto episódio, 60% desse público já tinha desaparecido. Em outubro de 22, o Henry Cavill anunciou a saída dele da série. Ele não estava apenas deixando a série, ele estava escapando de um ritual de humilhação pública. E o que nos resta? Uma quarta temporada com um novo ator, Liam Hemsworth, o irmão do Thor, apelidado pelos fãs de O Witcher da Shopee. E coitado dele, ele não é culpado de nada disso, os produtores e roteiristas que são. E o mais impressionante é o custo dessa arrogância. Saiu na Forbes, uma revista americana, que a Netflix gastou mais de $500 milhão nessa série. É um preço astronômico a se pagar apenas para não dar o braço a torcer e admitir que escolheram os roteiristas errados e alienaram sua estrela e seu público-alvo. A série, que outrora sonhava com 7 temporadas, foi silenciosamente cancelada e reduzida para 5, com as 2 últimas sendo filmadas às pressas, juntas, para cortar custos. The Witcher hoje é o resquício bizarro do final da década de 2010. É um fantasma de uma era em que a mensagem atropelava a narrativa. Ela se agarra à existência como aquela marca de derrapagem teimosa no vaso sanitário. No fim das contas, a Netflix, em sua infinita sabedoria, conseguiu o que nenhuma outra força no universo conseguiu. Eles uniram os fãs dos livros, os fãs dos jogos e os fãs do Henry Cavill. E o que nos une é o desprezo universal e a zombaria que todos compartilhamos por essa carcaça de série. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.